Olá, colegas, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estou iniciando hoje um sistema duplo de transmissão online a nível de testes para ver o que é que acontece, se dá certo, se funciona. Ainda hoje eu quero fazer um breve comentário depois dessa transmissão novamente sobre a descriminalização do aborto, tendo em vista o grande número de comentários de senso comum e fato social que tem sido publicado aí na página. Gostaria de apresentar a todos vocês este curso, que é o curso preparatório para concurso público do Serviço Social, e a partir de hoje eu estou iniciando uma nova etapa, onde todos os dias, se possível, ou na maioria dos dias, eu estarei comentando questões de concurso público. Avisar também a todos vocês que esta live está sendo transmitida em dois formatos. Ela está sendo transmitida via um grupo de serviço social, específico para concurso público, e também está sendo transmitida na página Serviço Social Brasil. São dois canais transmitindo simultaneamente. Qual a diferença? A diferença é que quem está na página só está vendo a minha imagem, não está vendo o texto, não está acompanhando a tela do texto onde as questões comentadas estão escritas e nem onde o comentário, a fundamentação da resposta da questão está. Então, quem quiser participar do curso preparatório, só as primeiras aulas serão transmitidas assim, de forma dupla. Depois elas serão transmitidas apenas no grupo fechado, apenas para quem está pelo conteúdo, ok? O conteúdo inclui todo o material que já está disposto no curso preparatório que está na plataforma Ideia Criativa Curso e todas as transmissões online que eu fizer no final do dia ou pela manhã. Estamos combinando para fazer essas transmissões entre 8 e 9 horas ou 9 e 10 horas da noite, a depender da disponibilidade de tempo. Então eu estou nas duas plataformas. Eu gostaria de saber aí com o pessoal do grupo, professor Davi Barbosa, se estão recebendo aí a transmissão. Por favor, comentem, né? Eu vou dizer oi aí na página, por favor, comentem, né? Maria Lúcia Oliveira acabou de entrar no grupo Professor Davi Barbosa, ela adquiriu o curso hoje, seja bem-vinda, Maria Lúcia. Estou esperando aí vários outros alunos que adquiriram hoje para nós começarmos. E na página Serviço Social Brasil, você vai ouvir apenas os áudios, enquanto que o pessoal do grupo Professor Davi Barbosa vai acompanhar tanto o áudio como o conteúdo em texto. Então, eu tenho planejado isso já há um bom tempo. No momento, a câmera do meu notebook, que faz a segunda transmissão, não é muito boa, a imagem fica um pouco desfocada, então essa imagem da página Serviço Social Brasil é melhor. De repente, você acompanhando nos dois sistemas aí ficaria mais interessante. A câmera não é muito boa, ela fica desfocada, a imagem também, onde aparece o meu rosto, também fica desfocado. Acredito que talvez até o áudio também possa ser que fique um pouco alterado, mas eu em breve estarei providenciando também um notebook de última geração para poder fazer as transmissões com ótima qualidade para vocês, para a gente discutir assuntos pertinentes, contemporâneos, atualizados do serviço social, ok? Vamos lá então, dando atenção a todos, eu vou aqui para o conteúdo. O conteúdo de hoje é questões comentadas a respeito de concursos públicos de nível federal das mais variadas bancas sobre o tema A Questão Social. Importante frisar que no grupo Professor Davi Barbosa já tem vários conteúdos, vários materiais, artigos, todos os artigos que vão referenciar as questões que eu vou apresentar para vocês já estão no grupo Professor Davi Barbosa, estão já disponíveis para download lá no grupo, né? Você pode baixar para o seu computador, mandar imprimir, estudar no trabalho, no ônibus, no metrô, aonde você estiver. Eu também preciso que todos os alunos e participantes do curso assumam o compromisso de estudar pelo menos 1 hora por dia. Eu sempre lanço aqui o desafio, quem estudar 1 hora por dia tem condições de passar em qualquer concurso público a nível de Brasil. Criar um cronograma e seguir esse cronograma de forma bem atenta, bem disciplinada, você pode, em 1 ano, estar preparado para qualquer concurso público, ok? Então vamos lá, questão social. A primeira questão é de Yamamoto, 2004, destaca que o assistente social, por meio da prestação de serviços socioassistenciais nas organizações públicas e privadas, interferem nas relações sociais, no atendimento às mais variadas. E aí tem uma linha e continua, vividas pelos indivíduos sociais no trabalho, na família, na luta, pela moradia e pela terra, na saúde, na assistência pública, entre outras, ok?
Então nós temos aqui a opção A, dimensões éticas e morais. A opção B, expressões subjetivas da equipe multiprofissional. Opção C, expressões da questão social. E opção D, dimensões políticas. Então nós temos 4 opções e as mais variadas expressões da questão social aqui é a resposta, letra C. Dimensões éticas e morais não enquadra no conceito teórico do serviço social. A questão moral é uma questão pessoal, da individualidade, não se aplica à coletividade, apenas à ética. As expressões subjetivas, o termo subjetivo remete à psicologia, não se aplica ao serviço social, então elimina a letra A e a letra B. E dimensões políticas não tem contexto com a aplicação deste enunciado. Interferir nas relações sociais no atendimento às mais variadas expressões da questão social. Vamos ver o comentário. Como nos esclarece Yamamoto, no seu livro de 1982, republicado em 1998, interferimos nas relações sociais cotidianas no atendimento às mais variadas expressões da questão social vividas pelos indivíduos sociais no trabalho, na família, nas necessidades de acesso aos serviços de saúde, moradia, assistência, etc. Mas como vimos, a questão social é desigualdade, mas também é rebeldia, luta, pois os indivíduos sociais a elas também resistem e expressam seu inconformismo. Para nós, decifrar então as mediações por meio das quais se expressa a questão social tem importância por 2 motivos: para aprender as expressões que as desigualdades sociais assumem na vida dos sujeitos e para aprender e fortalecer suas formas de resistência, já existentes ou ainda oculta no campo da sociedade civil, ou seja, suas formas de organização e as potencialidades de mobilização e de luta. Então nós vimos aqui que a questão social é desigualdade, mas também é rebeldia. Então precisamos pensar esse conceito de concurso público. E Yamamoto, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, de 82, e também o livro Serviço Social na Contemporaneidade. A questão de número 2, o estudo social é um processo metodológico específico do serviço social que tem por finalidade conhecer com profundidade, de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social, objeto da intervenção profissional. Dentre as alternativas abaixo, qual delas não corresponde ao estudo social? Então a afirmação acima é uma afirmação de Fávero, Eunice Fávero, e abaixo tem alguns enunciados. Letra A, é mais utilizado no campo sócio-jurídico? Isso é fato, e quem diz isso é a própria Fávero. Apresenta-se como suporte fundamental para a aplicação de medidas judiciais dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação civil referente à família? Perfeito. Para conhecer o sujeito na sua totalidade, na sua integralidade, se utiliza o estudo social. A letra C. Na realização desse estudo, o profissional pauta-se pelo que é expresso verbalmente e pelo que não é falado, mas que se apresenta aos olhos como integrantes do contexto. Então, nós temos aqui, na realização desse estudo, o profissional pauta-se pelo que é expresso verbalmente e pelo que não é falado. Isso não tem lógica, porque além do que é expresso verbalmente e do que não é falado, são 2 coisas que não fecham em si. Então, letra C também não é. Letra C é a que não corresponde ao estudo social, já que o estudo social é expresso verbalmente pelo que é falado, pelo que é observado, pelo que é estudado com a aplicação dos instrumentos escolhidos. E a letra D, então a resposta que não corresponde, que seria a resposta correta, que é aquela que não corresponde ao estudo social, é a letra C. Analisando a letra D, a construção desse estudo contempla a inclusão do sujeito singular, a universalidade mais ampla em que se insere, ou seja, a totalidade, o singular e o amplo, ou a universalidade. E letra E, o primeiro passo para a construção desse estudo é perguntar por que e para que realizá-lo. Perfeito, resposta, letra C. Essa não precisa nem fundamentação, ok? A questão de número 3. O serviço social tem, na questão social, a matéria-prima e base de sua fundamentação como especialização do trabalho. A entrada do ideal neoliberal no cenário mundial provocou, segundo Yamamoto, 2001, aí vem a letra A minimização da questão social. Minimização não tem sentido, não tem lógica.
o surgimento de uma nova questão social. Colegas, atentem para o termo nova questão social. No serviço social não é aceito a ideia, o entendimento de que haja um surgimento de uma nova questão social. O que existe é a questão social, que se readaptou. Não se entende no serviço social nem mesmo a reificação. São novas expressões da mesma questão social. São novas manifestações, novas multifacetadas expressões, mas a questão social continua a mesma. Então, apesar de haverem alguns artigos escritos por positivistas, funcionalistas e alguns ramos das ciências defendendo uma possível nova questão social, no serviço social não se absorve a ideia de uma nova questão social, mas sim de novas expressões da mesma antiga questão social, da velha questão social. Então, fique atento a isso, porque em qualquer concurso público que cobrar o entendimento de que existe uma nova questão social, você já sabe que é uma resposta errada, incorreta. E letra C, a radicalização da questão social. Esta é a resposta deste enunciado. Ou seja, a radicalização da questão social foi provocada pelo ideal neoliberal no cenário mundial, segundo Yamamoto 2001. E a letra D, uma relativização da questão social, não tem nem sentido. E aí a fundamentação está no grupo Professor Davi Barbosa, o link para você estudar o conteúdo de onde foi tirada essa questão. Yamamoto 2011, página 124, ressalta que na raiz do atual perfil assumido pela questão social encontram-se as políticas governamentais favorecedoras da esfera financeira e do grande capital produtivo. De fato, as profundas mudanças societárias que configuram a sociedade tardo-burguesa, ou seja, a sociedade burguesa tardia, nos termos de Neto, 2012, aí sendo parafraseado por Yamamoto, 2011, página 124, continuando, modo contínuo, resultaram em um quadro de radicalização da questão social. Então, quem falou sobre radicalização da questão social foi José Paulo Neto. E Yamamoto parafraseou no documento que ela escreveu para o CRES de Minas Gerais, ou que foi citada no CRES de Minas Gerais. Ampliando, então, antigas e recriando novas manifestações ou novas expressões da questão social, mas a questão social continua a mesma. Sobre a questão social, é a questão do número 4, desculpe. Então, agora nós vamos para a questão de número 4. Sobre a questão social e o serviço social, é correto afirmar que, letra A, na agenda contemporânea do serviço social brasileiro, a questão social é ponto insaliente, contornável e praticamente não consensual. Não tem sentido nenhum, não é insaliente, não é contornável e é consensual. Então, resposta letra A, impossível de ser a resposta correta. Letra B, a atualidade da questão social se põe apenas aos assistentes sociais. Não, também, obviamente que não. A atualidade da questão social se põe a todas as pessoas, a todos os brasileiros. De um modo ou de outro, atinge a todos os brasileiros. A letra C, a questão social não é determinada pela relação capital-trabalho. Obviamente que a questão social é defendida por todos os escritores como fruto da relação entre o capital e o trabalho, então também não pode ser a resposta, a letra C. A letra D, o desenvolvimento capitalista produz compulsoriamente a questão social. Então nós temos aí, uma possível resposta. Vamos analisar a letra E. Possivelmente seja a letra D. Letra E, temos a nova questão social. A nova questão social, já falei para vocês, não existe nova questão social. Vocês podem até ler algum artigo aí na internet falando dessa tal nova questão social. Ela não existe, é ponto comum no serviço social, na literatura do serviço social, de que não existe nova questão social. O que existe são novas expressões da antiga questão social. Então, o desenvolvimento capitalista produz compulsoriamente a questão social. Resposta correta, letra D. E o texto de Neto, 2017, página 157, o texto Capitalismo Monopolista e Serviço Social, da editora Cortez, 2007, página 157, o desenvolvimento capitalista produz compulsoriamente a questão social. Diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da questão social. Esta não é uma sequela adjetiva ou transitória do regime do capital. Sua existência, suas manifestações são indissociáveis da dinâmica específica do capital, tornado potência social dominante. A questão social é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo,
Não se suprime a primeira, conservando-se o segundo. A questão social está elementarmente determinada pelo traço próprio e peculiar da relação capital-trabalho à exploração, ok? Então, vamos para a nova questão, questão de número 5, né? Essa questão é uma questão de escolher 3 palavras, né? A, linha tracejada, do, linha, também reproduz de forma ampliada no espaço mundial e não apenas nos países pobres que lideram o ranking mundial das desigualdades e disparidades econômicas, políticas, religiosas, étnico-raciais, de gênero, entre suas outras múltiplas dimensões. Yamamoto, 2011, página 145. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. E nós temos aí, letra A, ampliação, desemprego, questão social. Letra B, precarização, trabalho e questão social. Letra C, mundialização, trabalho e questão social. Letra D, mundialização, capital e questão social. E letra E, socialização, capital e questão social. Então, para quem conhece o texto, nós vamos aqui para a fundamentação. Yamamoto, Serviço Social em Tempos de Capital e Fetiche, um livro que eu recomendo muito a leitura para quem deseja conhecer a questão social com profundidade. Yamamoto vai dizer assim, na página 145, as leis mercantis estimulam atitudes e condutas centradas no indivíduo isolado, em que cada um é livre para assumir riscos, opções, responsabilidades por seus atos em uma sociedade de desiguais. Nesse cenário, a questão social metamorfoseia-se, assumindo novas roupagens. A mundialização do capital também produz a questão social no espaço mundial e não apenas nos países pobres que lideram o ranking mundial das desigualdades e disparidades econômicas, políticas religiosas, étnico-raciais, de gênero, entre suas outras múltiplas dimensões. Então, resposta correta, letra C, mundialização, trabalho e questão social, completa a frase. Ok? Vamos à frente. Questão de número 6. Com base em Yamamoto, vocês vão ver se está muito Yamamoto, José Paulo Neto, quando se fala de questão social. E também, em alguns casos, Ricardo Antunes. Coloquei vários links de livros e materiais lá no grupo Professor Davi Barbosa para os alunos do curso preparatório de serviço social. Quem quiser ter acesso, é só falar comigo. Vamos lá. Então, com base em Yamamoto, 2007, responda a questão. Preciso saber como está a recepção do sinal aí no grupo. Com base em Yamamoto, 2007, responda a questão. É a base de formação sócio-histórica do serviço social, compreendida a partir do seu enfrentamento pelo Estado, pelo empresariado e pelas ações das classes trabalhadoras no processo de constituição e afirmação dos direitos sociais. Qual é a base da formação sócio-histórica do serviço social? Compreendida a partir do seu enfrentamento pelo Estado, pelo empresariado e pelas ações das classes trabalhadoras no processo de constituição e afirmação dos direitos sociais. A gente vai pensar em 1930, 1934, 1939 e assim sucessivamente. Nós vamos pensar numa classe patronal que fica preocupado com a rebeldia dos operários e começa a pensar numa saída. Então começa a ser compreendido a questão social, não de uma forma interventiva, mas como caso de polícia, como foi o caso. Mas aí a questão social, né, nós temos aqui como opção a filantropia, a letra A letra B a política social, a letra C a questão social e a letra D a assistência social. Então só a nível de concurso, quem nasceu primeiro aí foi a filantropia. Depois da filantropia veio o surgimento da questão social, que foi o entendimento de que a filantropia não resolvia a questão social. E em função da questão social, nasceu a política social. E em função da política social, nasceu a assistência social. Então, filantropia, questão social, política social, assistência social. E a resposta dessa questão é a letra C, a questão social. Ok? Continuando, então nós estamos aí vendo vários conceitos que definem a questão social como parte do serviço social. Liliane Santos, aí na página Serviço Social Brasil. Quando terminar o vídeo, eu vou entrar em contato com você para lhe orientar. Então, questão
respondendo a questão de número 6, e essa resposta vai servir para várias outras questões que nós vamos ver abaixo, a concepção de questão social mais difundida no serviço social é a de Carvalho e Yamamoto, 1983, página 77, primeiro capítulo do livro, né, Serviço Social na Contemporaneidade. É isso mesmo? É isso mesmo. A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação no cotidiano da vida social da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e da repressão. Então nós vemos aí uma classe, que era a classe que sustentava o sistema fabril, as fábricas, exigindo o reconhecimento da sua existência, dos seus direitos, exigindo seu respeito. Ok? É a resposta da questão de número 6, a questão social. E a questão de número 7, utilizada para designar a crise da sociedade salarial nos países centrais, não encontra respaldo na literatura hegemônica do serviço social brasileiro por não se aplicar à realidade nacional. Essa categoria é, letra A, o Estado mínimo, letra B, a questão social, letra C, a nova questão social, letra D, o welfare state. Então nós temos 4 opções e uma pergunta, né? Utilizada para designar a crise da sociedade salarial nos países centrais. Não encontra respaldo, já falei sobre isso aqui nessa transmissão. Sim, Sibeli, a conferência está sendo no grupo fechado. Lá está aparecendo a página, ok, Sibeli? Com o conteúdo. Aqui só está aparecendo a minha imagem. Estou fazendo uma divulgação, 1 ou 2 vezes no início do curso. O restante do material será postado única e exclusivamente lá no site. Daqui a pouco eu vou encerrar essa live, vai ficar só no site. É só uma demonstração. Mas ela está acontecendo no grupo fechado. E lá está aparecendo o texto para você ler e acompanhar. Voltando aqui, onde eu estava. Então, utilizada para designar a crise da sociedade salarial nos países centrais é aí a tal da nova questão social, que não é aceito, não encontra respaldo na literatura hegemônica do serviço social. Então a nova questão social não é aceita como entendimento hegemônico da categoria. Para a autora Castel e Rosan Vallon, elas defendem uma perspectiva conservadora, porque se preocupam em evitar uma insurreição dos trabalhadores e assim contribuir na manutenção e reprodução da ordem sociometabólica estabelecida, ou seja, os defensores da nova questão social. Analisam os fenômenos sociais de forma superficial, sem procurar identificar as raízes socioeconômicas do problema. Abrem espaço para a mística em torno das políticas públicas, como solução para as sequelas da questão social. E, além disso, expressam erroneamente a ideia de uma nova questão social, quando, na verdade, essas mudanças são novas formas de expressão denominada questão social, ocasionadas pela crise estrutural do capital, que começou lá nos anos 70 e vem até aqui. E a fundamentação sobre a nova questão social, que é um artigo, está disponível lá no grupo fechado Professor Davi Barbosa. Francisco, eu falo com você assim que terminar essa transmissão. Continuando, a questão de número 8, o enfoque que define a questão social como de responsabilidade dos indivíduos que vivem, quer por seus problemas psicológicos, quer por suas condutas morais inadequadas, é denominado enfoque. Aí nós temos aqui, letra A, individualista, psicologizante e moralizador da questão social. Letra B, totalista, crítico e moralizador da questão social. Letra C, marxista, determinista e sociológico da questão social. Letra D, estruturalista, social e filosóficos da questão social. E letra C, coletivista, positivista e reflexivo da questão social. Obviamente que alguns termos colocados aqui nesses enunciados nem existem na prática. Então a resposta é com certeza, a letra A, individualista, né,
que dizem respeito a indivíduos que vivem, a responsabilidade dos indivíduos, individualista, vivem por seus problemas psicológicos, psicologizantes, ou por suas condutas morais e moralizador da questão social. Nós estamos num problema atual, que é a questão da descriminalização do aborto. Eu vou fazer uma live daqui a pouco falando sobre isso. Por que que eu considero a pessoa, o grupo que considera que é contra a descriminalização do aborto, que criminaliza o aborto, também criminaliza a pobreza. São pensamentos idênticos. Depois eu vou fundamentar a opinião a respeito disso, ok? Então, o grupo que criminaliza o aborto é o mesmo grupo que criminaliza a pobreza. É o mesmo grupo conservador tradicionalista lá do Serviço Social de 1964. Então, aqui nós temos, né, o texto de Maria Carmelita Yazbek. Esses são os referenciais orientadores do pensamento e da ação do emergente Serviço Social Brasileiro. Tem sua fonte na doutrina social da Igreja, no ideário franco-belga da ação social e no pensamento de São Tomás de Aquino, século XII. O tomismo e o neotomismo, retomado em fins do século XIX, do pensamento tomista por Jacques Maritain, na França, e pelo cardeal Mercier, na Bélgica. A questão social é vista a partir do pensamento social da Igreja, como questão moral, como um conjunto de problemas sob a responsabilidade individual dos sujeitos que os vivenciam, embora situados dentro de relações capitalistas. Trata-se de um enfoque conservador, individualista, psicologizante e moralizador da questão, que necessita para o seu enfrentamento de uma pedagogia psicossocial que encontrará no serviço social efetivas possibilidades de desenvolvimento, e o mesmo se fala às pessoas que criminalizam o aborto. Então se aplica nos dois sentidos, eu vou falar mais depois sobre isso. Questão de número 9. Eu vou gravando nas duas versões até a questão de número 9. A partir da questão de número 9, eu vou gravar mais 10 questões ainda, continuando no grupo Professor Davi Barbosa, que é um grupo fechado. E aí quem quiser participar é só falar comigo. Então, questão de número 10. As diretrizes curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social, ABPES, segundo os documentos de 1996 e 1999, efetivamente, apontaram um elemento que dá concretude à profissão, ou seja, que é a sua base de fundação histórico-social na realidade, e que nessa qualidade, portanto, deve constituir o eixo ordenador do currículo, diga-se, da formação profissional. Assinale a alternativa que descreve corretamente o apontamento da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social, ABPES, em relação ao elemento supracitado. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui, só um minutinho. Opa! Boa noite, colegas aí do grupo, professor Davi Barbosa, vocês estão acompanhando, né? Estou vendo aí, ok? Vou continuar aqui então. Voltando, volta para o começo. Eu tenho que aperfeiçoar um pouco ainda esses... voltando aqui. Deve-se constituir o eixo ordenador do currículo, diga-se, da formação profissional. Aí vem, assinale a alternativa que descreve corretamente o apontamento da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social, ABPES, em relação ao elemento supracitado. Letra A, divisão social. Letra B, interação social. Letra C, questão social. E letra D, integração social. Nós estamos estudando sobre a questão social, então não resta dúvida que a resposta é letra C, questão social. E vamos à fundamentação. Então recomendo que vocês estudem o artigo sobre as diretrizes curriculares da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social. É um texto não muito longo, de 27 páginas, muito rico, é extremamente conciso, extremamente comprimido, de assunto bem focado no ponto. Recomendo muito que vocês estudem, vai clarear muito o entendimento de vocês. Então, a relação do serviço social com a questão social, fundamento básico de sua existência, é mediatizada por um conjunto de processos sócio-históricos e teóricos metodológicos constitutivos de seu processo de trabalho, página 5. Em decorrência dessa consideração, ressalta-se a exigência de não incorrer no tratamento classificatório dos núcleos de fundamentação da formação profissional, quanto da indicação dos componentes curriculares, uma vez que remetem a um conjunto de conhecimentos indissociáveis para a apreensão da gênese, das manifestações e do enfrentamento da questão social, eixo fundante da profissão e articulador dos conteúdos da formação profissional. Portanto,
Os núcleos mencionados não são autônomos, nem subsequentes, expressando, ao contrário, níveis diferenciados de apreensão da realidade social e profissional, subsidiando a intervenção do serviço social. Ok? Então vamos lá, questão de número 10 e última questão da transmissão para a página Serviço Social Brasil. Eu vou continuar para o grupo Professores da Davi Barbosa. Ok? Uma estrutura social, questão de número 10. Uma estrutura social de extrema desigualdade e injustiça nos países latino-americanos resultam dos modos de produção e reprodução social por meio de relações sociais assimétricas e concentração de poder e riqueza. Esse conceito pode ser entendido como: letra A, exclusão social; letra B, pobreza; letra C, política social; letra D, questão social; ou letra E, desagregação social. Estamos estudando sobre questão social, a resposta é letra D. Então, preste atenção. Uma estrutura social de extrema desigualdade e injustiça nos países latino-americanos resultam dos modos de produção e reprodução social por meio de relações sociais assimétricas e concentração de poder e riqueza. Ou seja, uma concentra e o outro não concentra. E aí nós temos aqui algumas questões que fazem parte da questão número 10, porque tem sempre relação com o mesmo texto. Aí vem a outra questão. O assistente social trabalha em um terreno de disputas e tem como matéria-prima o conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura. Preste bem atenção para o termo sociedade capitalista madura. Toda vez que falar isso, toda vez que o enunciado trouxer esta informação, a resposta sempre será questão social. Então nós temos força de trabalho, questão social, política social, trabalho social e ajuste social. E a resposta, com certeza, é questão social. E ainda outra questão do grupo de questões de número 10, que está relacionada com o mesmo assunto. A expressão questão social para Yamamoto é aprendida como? Né? E aí volta aquele enunciado de Yamamoto conhecidíssimo, mais completo de todos eles. Desigualdades sociais entre pobres e ricos é isso, mas não somente isso. E essa não é a apreensão de Yamamoto. Situação social problema, ou seja, as dificuldades vividas pelo indivíduo, sim, mas não só. Porque não é só situação problema e nem só dificuldades. Existem outras questões, por exemplo, como a rebeldia, que também é uma questão social. A pauperização da população também, mas aí só se fala de pobreza, e não é só um caso de pobreza. A questão social é pobreza, mas não é só pobreza, é vulnerabilidade e risco social também, mas fala-se também de violência, de rebeldia e de várias outras coisas. A questão social ela se manifesta como fruto, como resultado do impacto produzido pela desigualdade social. E aí a letra D, conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura. Então, falei o que para vocês? Sociedade capitalista madura, questão social, Yamamoto. Próxima, e segundo, aqui é a fundamentação, né? Então, segundo Yamamoto, 1999, página 27, a questão social pode ser definida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum. A produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da sociedade. O livro Serviço Social na Contemporaneidade, Trabalho e Formação Profissional, Editora Cortez, 2005, página 27. E aí nós vou me despedir aqui de vocês. Eu volto mais tarde para fazer um rápido vídeo sobre o grupo de pessoas que criminaliza o aborto é o mesmo grupo que criminaliza a pobreza. Até daqui a pouco.